Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro aulão. Eu estou fazendo agora uma sequência de aulas aqui no Zoom, toda quarta-feira, a partir de hoje, toda quarta-feira, às 19 horas, onde eu vou apresentar a reprogramação inconsciente. O que é a reprogramação inconsciente e o que são as bases fundamentais desse método que eu já venho desenvolvendo, aprendendo e ensinando há 13 anos. Já passou aí pelas minhas salas de aula alguns milhares, mais ou menos 3.000 alunos ao redor do mundo, alunos que eram pessoas comuns como eu e você, que sonhavam em ter uma profissão onde eles pudessem ajudar pessoas. Psicólogos que estavam frustrados porque ficaram 5 anos numa cadeira de faculdade e quando de fato começaram a atender, eles perceberam que não estavam conseguindo oferecer os resultados que eles imaginaram, os resultados que eles gostariam de oferecer para os seus clientes. Terapeutas que às vezes já tinham outras áreas de atuação, como por exemplo, barra de axis, acupuntura, massoterapia, musicoterapia, cromoterapia, radiestesia e tantas outras possíveis áreas de atuação aí no ramo das terapias, e eles percebiam que não estavam conseguindo resolver a fundo e de forma definitiva os problemas que apareciam nos seus consultórios e que depois de conhecerem o poder da reprogramação inconsciente e dos principais pilares que estruturam esse método, conseguiram entregar resultado. E por que que é interessante, né? A gente pode parecer até meio óbvio, mas por que que é interessante a gente começar a entregar resultado para os nossos clientes? Porque quando você resolve o problema do seu cliente, ele às vezes vai embora rápido, mas ele traz todo mundo, ele fala de você para todo mundo, ele traz tia, primo, irmão, papagaio, cachorro, periquito, ele fala disso na roda do bar, na roda com os amigos, fala disso na igreja, fala disso em todos os lugares que ele estiver. E eu estou dizendo isso porque eu experimentei isso na pele. Antes de começar a ensinar o método, eu atendi por 3 anos antes de começar a ensinar o método, né? E durante esses 3 anos, durante 4 meses, eu tinha que fazer anúncios pagos para chamar cliente. Porque depois desses 4 meses, quando eu comecei a entender o que de fato gerava mudança, e eu comecei a entregar mudança, vender transformação, solução de problemas, ao invés de vender horas de terapia, eu não precisei mais fazer anúncio. Porque o boca a boca, as indicações enchiam a minha agenda. E mais do que isso, eu comecei cobrando, eu me lembro até hoje da primeira vez que eu recebi sobre o primeiro atendimento que eu fiz pago, né? Eu recebi na época R$ 80. O segundo atendimento eu recebi R$ 150 e eu fiquei nisso durante esses 4 meses. Depois que eu comecei a ter esses resultados e a viver de indicação, eu deixei de gastar dinheiro com anúncio e ainda passei a minha sessão para R$ 300. Eu dobrei o valor da minha sessão. E as pessoas achavam barato. E hoje, quando eu cobro R$ 800 por sessão, as pessoas acham barato, porque eu não estou vendendo hora de terapia. Eu não estou vendendo, e eu não estou falando mal de nenhuma terapia, porque, inclusive, sou psicólogo, sou reikiano, amo todas as terapias alternativas, faço sempre, tenho vários amigos que, felizmente, conheço muita gente nesse segmento, né? Vários amigos que fazem essas outras terapias e quando eu preciso também dar aquela desestressada, eu procuro esses meus amigos que eu confio para poder fazer. Mas quando você vem de conversa, quando você fica ali conversando, 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 explicando o problema para o cliente sai ali com todo o mapa do seu problema, ele entende cada palavrinha que Freud dizia, porque você explica tudo com cuidado e atenção. Mas se você fica só conversando, cadê a transformação? Cadê a mudança? E quem é que tem tempo hoje para esperar meses, às vezes anos, para começar a ter resultado? Depois que eu comecei a vender transformação e solução de problema, tudo mudou. O valor percebido, o valor do meu trabalho que o cliente percebia foi para a estratosfera, porque eu não falava assim, olha, a gente vai fazer TCC, ou a gente vai fazer psicanálise, ou a gente vai fazer comportamental. Eu falava assim, ó,
Não importa o que eu faço, você tem um problema, eu vou resolver esse problema. Vamos embora? Quanto vale? Quanto vale uma pessoa que vive um trauma, às vezes uma vida inteira? Um trauma que começou na primeira infância e que seguiu até a vida adulta. Quanto vale ela ficar livre disso? Não tem preço. Quanto vale uma pessoa que tem pânico de cachorro, que não consegue andar na rua porque vê um cachorro e desespera? Quanto vale ela ficar livre disso? Não tem preço. Quanto vale uma pessoa que carregou durante anos uma dor emocional profunda, quase um buraco na alma? Quanto vale você tirar isso em uma sessão? Não tem preço. E aí eu vou mostrar aqui, começar a mostrar hoje, porque a gente tem mais 4 aulas pela frente ainda. Eu vou começar a mostrar hoje como que você, terapeuta, psicólogo ou alguém, um ser humano comum, não é doido, né? Não é psicólogo nem terapeuta, é uma pessoa normal, que quer ajudar as outras pessoas. Quem sabe uma renda extra, quem sabe uma transição de carreira. Vou te mostrar como é que você vai fazer isso sem vender hora. Vendendo transformação, solução de problemas. Isso vai fazer com que você se destaque no seu segmento, se destaque no seu mercado. Isso vai fazer com que você vire referência na sua área. Isso vai fazer com que o seu valor percebido pelo cliente aumente. Isso vai fazer com que você possa aumentar o valor da sua sessão, trabalhar menos, ganhar mais. Ou trabalhar pra caramba, se você é louco como eu e gosta da clínica, e ganhar muito dinheiro com isso. O justo. Porque tudo é troca. Dinheiro é energia. E quando você senta com alguém e resolve o problema daquela pessoa, você está trocando energia e a energia do dinheiro. Eu me lembro do primeiro R$ 80, eu vou falar de novo, que eu ganhei da minha primeira sessão. O brilho nos olhos daquela moça, quase que eu falei o nome. Porque ela tinha conseguido o que ela foi buscar, valeu muito mais do que aquele dinheiro. E é muito gratificante. A gente precisa pagar a conta, né? A gente precisa pagar boleto. Mas receber aquele dinheiro, que já é bom, né? Pô, dinheiro é maravilhoso. Mas quando você recebe aquilo, porque você causou uma transformação inesquecível, uma mudança profunda na vida daquela pessoa, e às vezes transformou a vida daquela pessoa para sempre, aquele dinheiro tem um valor ainda maior, ainda melhor e ainda mais gratificante. Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da minha história daqui a pouco, eu vou falar como é que vai ser aqui a estrutura de hoje e das próximas aulas, a gente vai organizando isso aqui tudo. Mas a primeira coisa importante, essa é a primeira de 4 aulas, né? A mais 4, a primeira de 5 aulas, e essas aulas têm uma lógica, elas têm uma sequência, e é importante que você acompanhe, porque ao final das 5 aulas, você vai entender os 5 passos do protocolo que eu montei para você poder colocar qualquer pessoa em qualquer lugar em transe. Então, nós vamos falar o que é transe, nós vamos falar o porquê de colocar pessoas em transe. E calma, acalma o coração, tem nada de místico, não tem nada de bruxaria, não tem nada de charlatanismo, não tem nada disso. O transe é científico. E a gente já vai entrar nisso. Vou falar também da metodologia como um todo, né, da reprogramação inconsciente, quais são os principais pilares, por que que eu cheguei nesse ponto. E a gente vai junto nas próximas aulas desenhar tudo isso. E eu garanto, ao final, você vai ser capaz não só de colocar outra pessoa em transe, ajudar outras pessoas, começar um novo trabalho, se destacar se você já está na área da saúde, mas também usar todo esse conhecimento em você mesmo. Você entrar em transe, por que não? Você acessar um estado alterado de consciência, onde o seu cérebro alcança uma frequência especial e nessa frequência as sugestões que você dá para o outro ou para você mesmo é extremamente aceita pela sua mente. E é claro, você vai dar boas sugestões para o seu cliente, para você mesmo. Então você consegue ressignificar, reprogramar, mudar hábitos, mudar padrões, mudar comportamento, resolver traumas, resolver questões diversas em muito pouco tempo. Transformação para você e para o seu paciente, para você e para o seu cliente. Certo? Vamos começar então explicando esse pilar que é extremamente importante, que é o transe. Como eu disse, o transe é científico. Existem vários livros da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia, da neurociência,
que estudam e explicam o transe. O que é isso? É como se o nosso cérebro, o cérebro de uma pessoa normal, o cérebro humano, ele opera em frequências. Existem 5 principais frequências: alfa, beta, delta, teta e gama. Não vou ficar aqui falando coisas teóricas, porque o objetivo aqui é prático, para desmistificar e para te dar ferramentas práticas para você operar aí na sua vida. Então, o que você precisa saber sobre as frequências? Nosso cérebro, se ele funciona normalmente, ele oscila todos os dias, o tempo todo, nessas frequências. Existem frequências que são melhores para uma coisa e existem frequências que são melhores para outra coisa. Por exemplo, se você quer estar desperto, concentrado, atento a algo, a estudar, me ouvir aqui agora, participar dessa aula, né? Existe uma frequência melhor para isso. Agora, se você está num show de música e você pensa no estilo musical que mais te agrada, no meu caso seria um rock and roll. Como eu queria estar na despedida do Led Zeppelin. Foi incrível, né? E mais recentemente o Ozzy Osbourne também. Meu Deus, que coisa incrível. Essas duas eu queria ter participado. Mas você pode escolher o estilo musical que mais te agrada. Você tá lá eufórico, cantando, pulando, para quem gosta dos moshes, né? Tá lá no meio da moche. Enfim, nesse estado de êxtase, de excitação, você vai mudar de faixas. Não é na mesma faixa quando você está concentrado estudando ou lendo, né? É a mesma faixa que quando você está no show. São faixas diferentes. São faixas mais adequadas para aquele momento. Por outro lado, existem faixas, frequências mais adequadas caso você queira relaxar. Então você está lá fazendo uma massagem, ouvindo uma meditação guiada, fazendo um processo de hipnoterapia ou algum tipo de terapia que te coloca num downtime, que te coloca em introspecção, né? Fecha os olhos, imagine tal coisa, esse tipo de condução. É uma outra frequência. E quanto mais você relaxa, quanto mais você olha para dentro e vai para o seu mundo interno, mais você vai relaxando até mudar de novo de frequência, de faixa, e até chegar no sono fisiológico, que é a frequência mais baixa ali que o nosso cérebro opera. E o que isso tem a ver? Existem duas frequências, especialmente a frequência teta, que é perfeita para você dar sugestões. Dar sugestões para quem? Para uma pessoa ou para você mesmo. Por que essa frequência é boa? Porque a nossa mente ela é constituída, é- é- ela é constituída por dois grandes modelos mentais, dois grandes processos, né? A mente consciente e a mente inconsciente ou subconsciente. A mente consciente é racional. Ela é muito boa para racionalizar, para calcular, para criticar, para decidir, para escolher. Ela processa poucas informações ao mesmo tempo, mas ela processa com atenção, num ritmo mais adequado para a tomada de grandes e importantes decisões. Ela é boa para fazer conta, ela é boa para tudo isso que eu já falei. E existe o inconsciente, que é caótico, que é atemporal. No inconsciente não existe passado, presente ou futuro, tudo acontece aqui e agora. No inconsciente você processa milhares de coisas ao mesmo tempo. No inconsciente não existe lógica, não existe razão. O inconsciente opera com ver, ouvir e sentir. Imagens, sons e sensações. O inconsciente é maravilhoso para quando você precisa de intuição, para quando você precisa de criatividade, para quando você precisa de situações onde você não pode ser só racional. Só que a mente consciente é 5% da nossa capacidade cognitiva. O inconsciente é 95%. Olha a força dessa parte. Olha a força da nossa mente inconsciente. Nesse exato momento, por exemplo, você está talvez me ouvindo, talvez com uma TV ligada aí do seu lado, dividindo a sua atenção, talvez com me vendo no computador e com o WhatsApp ou com o Instagram aí no outro telefone, dividindo a minha atenção. Talvez você escuta um carro passando na rua ou alguém está com você aí falando alguma coisa, fazendo algum barulho e você percebe. 3, 4. Se você é muito atento, 7 estímulos aí talvez você está percebendo agora.
Agora, olha só, o seu inconsciente. Ah, sente aí o dedão do seu pé direito. Estava sentindo antes? Não, né? Agora você está. Mas o seu inconsciente não estava só sentindo o dedão do pé direito, ele está sentindo todos os dedões dos seus pés, das suas mãos, mandando sangue para lá, mandando nutrientes, recebendo estímulos dessa parte do seu corpo e de todas as outras partes do seu corpo ao mesmo tempo, mandando nutrientes, mandando sangue, trocando células, tem célula morrendo, célula nascendo. O inconsciente está fazendo o seu corpo produzir uma série de hormônios nesse momento, talvez digerindo um alimento, né? Talvez processando alguma coisa das vísceras, né? Sensações viscerais. Está fazendo o seu coração bater, está sentindo? Agora talvez, né? Não estava antes. Está respirando. Você não precisa lembrar de respirar, né? Graças a Deus, do jeito que eu sou desatento, eu ia cair toda hora no chão, esqueci de respirar. A gente não precisa lembrar, só respira. Nossa pupila contrai e dilata o tempo todo de acordo com a quantidade de luz que chega até ela. Ah, seu cabelo está crescendo, suas unhas estão crescendo, os pelos do seu rosto estão crescendo. Tudo isso e muito mais está acontecendo agora e é o inconsciente que processa isso. Milhares de neurotransmissões, de conexões estão acontecendo agora aí no seu cérebro e é o inconsciente que coordena tudo isso. E você nem percebe, e nem daria para perceber. Se a gente tomasse consciência de tudo isso que acontece, a gente ia enlouquecer, ia surtar. Por isso a gente só tem consciência de mais ou menos 5% de tudo que acontece com a gente. E o dedão do pé direito que você estava prestando atenção provavelmente não está mais. Agora está, daqui a pouquinho não vai estar mais. Mas o inconsciente, felizmente, está cuidando de toda essa orquestra maravilhosa que é a vida, né, que está pulsando aí agora. E o inconsciente é também aonde estão todos os nossos traumas, medos, fobias, bloqueios, crenças. E tudo isso vai sendo formado especialmente até os nossos primeiros 7 anos de vida. Pensa, quando a gente está mais vulnerável, criança, né, bebê, criança, a, a gente precisa 100% dos nossos cuidadores, né? Pai, mãe, famílias, enfim. É justamente ali que toda essa confusão vai se formando. Traumas, medos, crenças, tudo mais. E aí, crença, tem muita gente que gosta de falar de crença limitante e tal. Eu tenho uma percepção diferente de crença. Para mim, crença é crença. Tem crença que te favorece, tem crença que te trava. Mas toda crença protege alguma coisa, protege algo que foi ensinado para o seu inconsciente lá durante esses primeiros 7 a 9 anos de vida. Então, se está errado, não adianta a gente ficar, ó vida, ó céus, ó azar. Não adianta a gente ficar lamentando, dizendo que a gente se bloqueia, que a gente se sabota. A gente precisa olhar, entender e, se não serve mais, mudar. Só que a gente quer resolver uma coisa que é inconsciente de forma consciente. É aí que começa o gargalo das terapias convencionais, das terapias que não consideram usar o transe, das terapias que tentam resolver questões que foram geradas em frequências mais baixas ou mais altas, nas frequências medianas. Não adianta. Percebe que até sem eu ter que explicar toda a confusão que está por trás disso, não faz sentido você querer resolver uma coisa que tem origem inconsciente de forma racional. Você precisa falar a língua do seu inconsciente para resolver um problema que está causado lá dentro dele. E aí entra a maravilha do transe. E não tem nada demais em transe também, não. Isso é outra coisa que muita gente acha, né? Nossa, e se eu não voltar do transe? Oh, e se eu ficar preso para sempre? Nossa, e se eu ficar pior do que eu já estava? E se eu fizer alguma coisa que eu não quero? E se eu contar meus segredos? E se a pessoa que me colocou em transe pedir para eu fazer alguma coisa e eu ah, e quase que, né, sob o controle daquela pessoa, eu vou ser obrigado a fazer. Isso tudo é mito. Isso tudo é mito. Veja bem, o inconsciente é onde estão os nossos valores, crenças, princípios, os mais profundos. Você não vai fazer nada em transe que você não faria agora.
no estado desperto. E em transe, você não fica inconsciente. É porque é um truque de palavras, né? A gente fala com o inconsciente em transe, mas a gente está consciente e não inconsciente. Pesquisas mais recentes, inclusive, comprovam, mostram que mesmo em coma, lá no hospital, em coma induzido, mesmo em coma, existe consciência. Existem relatos de pacientes que ficaram em coma por anos e que, quando voltaram do coma, relataram conversas, músicas, processos que aconteciam enquanto ele estava lá em coma. Então pensa comigo, se no hospital, ligado naquelas máquinas lá da UTI, você está consciente um pouco, imagina sentado na cadeira de um terapeuta. Você está o tempo todo consciente, só que num estado alterado de consciência, onde as suas frequências estão mais baixas, numa faixa em que o seu cérebro está aberto, a sua mente está aberta para as sugestões. Mas não é qualquer sugestão. Tudo que fere os seus princípios e valores, você simplesmente não aceita, não faz. Por isso, inclusive, é que chegavam vários pais, né, trazendo os filhos até meu consultório, geralmente adolescente. Nossa, esse traste não quer estudar, esse traste está fumando, está usando droga, faz ele parar. Não funciona. Porque se a pessoa não quiser parar de fumar, parar de usar droga, não quiser começar a estudar, se ela não quiser, as sugestões que eu der, mesmo em transe, não vão perdurar, porque a pessoa precisa querer. Agora, a maravilha está aqui. Se a pessoa quer, parece mágica. Mas não é mágica. É porque você está com o seu inconsciente mais aberto, falando a linguagem do seu inconsciente. E nós vamos falar justamente sobre tudo isso. Qual que é a estrutura, que são os 5 passos para o transe, qual que é a estrutura da fala, dos gestos, dos passos que você tem que fazer para colocar o seu paciente, para colocar o seu cliente ou para se colocar nesse estado. E então, sugestionar o outro ou a você mesmo ou a você mesma coisas maravilhosas. Para mudar comportamento, para mudar pensamento, para mudar crença, para mudar hábitos, para mudar, ou para criar novos e bons hábitos, comportamentos, crenças, padrões, tudo isso. Certo? Transe, então, é algo científico, não tem nada de místico. E quais são as formas de entrar em transe? As literaturas psiquiátricas, que são as que eu gosto de estudar, elas apontam alguns caminhos oficiais, científicos, estudados, catalogados, publicados, para se chegar em transe. Quais são esse... The meeting is being transcribed. Beleza. Apareceu uma mensagem estranha aqui na tela. Quais são esses caminhos para entrar em transe, então? Primeiro, drogas. Lícitas ou ilícitas. Não, você pode tomar um remédio ou você pode usar uma droga mesmo ilícita e você vai entrar em um estado alterado de consciência e vai entrar num transe. A depender da droga, vai ser por aumentar a sua frequência, a depender da droga, vai ser por reduzir a sua frequência. Além de drogas, então, você pode também acessar o transe através da meditação. É outro caminho estudado cientificamente que leva ao transe. Então, tem drogas, meditação. Além disso, contextos religiosos, práticas religiosas levam ao transe. Além disso, o sono. O sono é um estado alterado de consciência, a faixa mais profunda ali, e é transe. E amplamente estudado pela ciência também. E tem a hipnose. Cientificamente, uma forma estudada, catalogada, publicada, para levar pessoas ao transe. E aí começa a minha história nesse mundo das terapias, da reprogramação inconsciente, das aulas, das mais de 107 turmas ao longo desses 12 anos aí, ensinando hipnose, hipnoterapia e reprogramação inconsciente. A hipnose salvou minha vida. A hipnose salvou minha vida literalmente. Tá? Em 2013, vamos voltar um pouquinho mais, né? Em 2007,
Eu estava trabalhando na Volkswagen em São Paulo, numa cadeira bacana para minha idade. Era coordenador de marketing, trabalhava no CRM da Volkswagen, fazendo ali todo o relacionamento, planejamento estratégico do relacionamento com os clientes mais classe A da Volkswagen, que compravam carros premium, carros importados, né, carros caros. E eu pedi conta para ir abrir uma empresa com o primo maluco da família, com a ovelha negra da família, uma empresa de artesanato. Do nada, eu vendi meu carro, peguei meu acerto, fui para a Indonésia, abri uma importadora, fui para a Indonésia procurar artesanato, luminárias, móveis, esculturas, roupas, cestaria, vaso, cerâmica, coisas maravilhosas. Trazia de navio e comecei a vender. Cheguei a ter lojas em pontos turísticos importantes, sócios em pontos turísticos importantes, Pelourinho, Mercado Central, Coroa Vermelha e outros. E quase perto ali dos 30 anos, eu já tinha uns 5 anos de empresa, achei que eu ia vender a empresa, pegar a grana, ir para a Indonésia, comprar um hotel à beira-mar e me aposentar aos 30, ficar só surfando e cuidando ali da pousada. Quando em 2013 aos 29 anos, teve uma crise econômica e eu quebrei. Feio. Totalmente. De me tornar milionário, eu tive uma dívida milionária. Então, eu já era extremamente ansioso, eu fumava pra caramba, bebia pra caramba compulsivamente. Depois descobri que isso tinha a ver com outras questões, né, neurológicas aí que tardiamente eu recebi uns diagnósticos atuais aí que explicam a minha compulsão. Mas É, tudo se intensificou. O cigarro, a bebida, as drogas, a depressão, e eu tive pensamentos suicida. Foi quando eu fui para a internet pesquisar alguma coisa que não fosse remédio. Eu era meio. Não gostava da ideia de tomar remédio. Apareceu a hipnose, eu pensei, juro que eu pensei, nossa, se minha vida depender de hipnose, eu tô ferrado. Mas como eu não tinha alternativa, era difícil achar terapeutas naquela época, então eu descobri na internet que uma pessoa de São Paulo ia vir para Belo Horizonte dar um curso. Eu peguei cheques emprestados com o cliente, porque eu não tinha nome, não tinha dinheiro, não tinha crédito, não tinha nada. Fiz o curso. Foi um curso de sexta, sábado e domingo, de hipnoterapia. O nome, inclusive, era Hipnose Condicionativa. Conheci então Antônio Carlos Crozeira. Ele era espírita, então, eu não só estava diante de algo que eu não acreditava, que era a hipnose, como eu estava diante de uma hipnose conduzida com muita carga espírita que eu também não acreditava e era extremamente cético. E eu falei, cara, onde é que eu vim parar? E o curso começou sexta, eu quase não voltei para o sábado, mas voltei sábado, foi mais ou menos. No final do curso, quando o professor pediu alguém para ir lá na frente, uma moça se prontificou e o que aconteceu ali na demonstração mudou a minha vida para sempre. Eu vi que tinha muito mais coisa do que eu podia imaginar e que a nossa mente era capaz de muito mais do que eu podia imaginar. Eu vi uma transformação acontecendo, quem sabe um dia eu conto isso, que só de lembrar eu arrepio todinho. Foi, foi impressionante, foi mágico, foi transformador. E eu vou contar, eu não aguento. Desculpe se eu estiver falando demais, mas eu vou contar porque para você entender o nível da transformação que eu estou falando. A moça que se prontificou aí lá na frente, ela tinha lábio leporino e ela tinha algumas paralisias mais assim facial e de um lado do corpo. Então ela falava com dificuldade, ela andava com dificuldade, ela se sentou e o professor conduzindo uma regressão, uma técnica onde você coloca a pessoa em transe e volta durante a vida dela, né, os anos da vida dela. E ele foi fazendo esse processo e ela tinha poucas reações. Pouquíssimas reações, não falava nada, ela movimentava às vezes, fazia uma careta como se estivesse sentindo uma dor, escorreu uma lágrima em algum momento. E aí, uma hora, o professor falou assim: agora você vai voltar na barriga da sua mãe. Aí eu já pensei: caramba, de novo, né? O que que eu estou fazendo aqui? Voltar na barriga da mãe. Na hora que ele disse isso, a moça começou a se debater. Muito. Muitos espasmos, ela parecia que ela estava se protegendo, tentando se proteger, mesmo com a dificuldade de mobilidade que ela estava ali, como se ela estivesse protegendo o rosto.
e ela falava umas coisas que não dava para entender muito bem. E o professor conduzindo aquilo ali e tal, e aí eu já fiquei, pô, eu falei, opa, eu gosto das coisas estranhas, assim, sabe? Apesar de eu achar que não acreditava, eu adorava uma coisa estranha. E aí, termina o processo, ela foi falar do processo, ela não sabia explicar muito bem o que tinha acontecido, era como se ela tivesse de fato apanhando e ela tentava se proteger. E o incrível é que na hora que ela saiu do transe, ela já falava com mais facilidade. Ela estava com as mesmas paralisias, ok? Mas ela ganhou mobilidade de fala e de movimento. Tudo bem, é, não foi milagre, não foi cura, nada disso, tá? Aí beleza, o curso acabou, a gente tinha um grupo de WhatsApp ali do pessoal, e no dia seguinte ela mandou um áudio incrível. Ela falou no áudio, inclusive ela já falou melhor ainda no dia seguinte, na segunda-feira, que ela contou a história para a mãe ficou muito estranha, e daí ela foi pressionando, e a mãe acabou falando algo que ela nunca tinha dito para ninguém antes. Ela disse para a moça que quando a mãe estava grávida dela, o pai, que era alcoólatra, não queria que ela tivesse o filho. Então, o pai batia na barriga da mãe, frequentemente. Não queria ela. Então, quando ela estava se protegendo, ela estava sentindo o que provavelmente ela, feto, dentro da barriga da mãe, sentiu, que eram as pancadas que o pai dava para tentar causar um aborto na mãe. E aí, coincidência ou não, ela nasce com o lábio leporino e com as paralisias. É justamente onde ela se protegia mais, que era o rosto, durante o processo de regressão. Aquilo, para mim, óbvio, eu não sabia explicar, e para te falar a verdade, até hoje eu não sei explicar tudo o que pode ser isso, embora muita coisa até tenha explicação científica, outras não. E para mim, de verdade, pouco importa a explicação. Eu vi acontecendo algo inacreditável. Na segunda-feira mesmo, depois desse áudio, eu fui para a internet, eu registrei um domínio, que foi o nome da minha empresa por 13 anos, O Hipnotista, e eu abri uma conta no Facebook, Instagram nem bombava na época, e comecei a divulgar. E eu consegui 10 malucos gratuitamente. Eu falei que eu estava fazendo uma pesquisa sobre hipnoterapia e eu precisava de 10 voluntários, com uma condição, que eles tinham que depois gravar um depoimento dizendo como foi. E eu consegui, sabe, tipo, a amiga da minha mãe da igreja, o vizinho, um primo, sabe, um colega de escola, consegui esses malucos. Só que aí, a amiga da minha mãe da igreja, que já tinha tomado 7 paus na autoescola, tirou a carteira. O outro vizinho, que tinha uma dor no ombro que não passava, a dor passou. A outra, que não conseguia dormir, passou a dormir. Um parou de fumar. E eles começaram a ter resultado. Em uma sessão, começaram a falar. Começava a vir amigo do amigo do amigo, e de repente, em menos de 3 meses, eu tive que sair do quartinho improvisado que eu estava atendendo na casa dos meus avós para uma clínica. Eu nunca mais parei. Eu nunca mais parei. Eu fui desenvolvendo, estudando, aprendendo, criando, testando, experimentando, e eu usava a clínica como laboratório. Como laboratório. Mesmo depois que eu comecei a me destacar como professor de hipnoterapia, de hipnose e da reprogramação inconsciente, eu nunca parei de atender. Na verdade, eu voltei o preço da minha sessão para conseguir atender mais pessoas de diferentes classes sociais, crenças, raças, crédulos, para fazer um laboratório mesmo das coisas. E tudo aquilo que mais funcionava, eu levava para os meus cursos, levava para os meus alunos, com a minha roupagem, com a minha mão, com a minha, né, a pitada, o toque do chefe. E foi então que, ao longo desses anos, foi se construindo a reprogramação inconsciente, que é a hipnose também, mas é muito mais do que isso. Tem coisas de hipnose, tem coisas de PNL, que também sou Master Training em PNL, sou também psicólogo, então tem muita coisa da psicologia, da neurociência. Tem breathwork, que são técnicas poderosas de respiração. Tem mindfulness. Tem um mundo de coisas que eu fui entendendo que, na verdade, é como se tudo falasse da mesma coisa, de formas diferentes. E eu entendi que a pessoa que vai na igreja, seja qual for, e é curado por um milagre, a pessoa que vai num psicólogo e é
curado pelo processo da psicologia, a pessoa que vai na acupuntura, a pessoa que vai na cromoterapia, a pessoa que vai no médico, toma um remédio e resolve o problema, e é curado, tem uma estrutura acontecendo indiferente do método, do processo, do profissional. E quando você entende essa estrutura, você começa a entregar resultado para o seu cliente. E eu achava que eu estava ficando maluco de pensar isso. Eu dizia para as pessoas, dizia nos cursos, dizia nas palestras, dizia para os meus colegas de trabalho, pouco importa o método. Se é um passe, se é um benzedor, se é um remédio, se é terapia, se é psicólogo, se é qualquer coisa, pouco importa. Tinha uma estrutura por trás que fazia a mente curar. Porque não é o terapeuta que cura, não é o psicólogo que cura, não é nem te contar um segredo, não é nem o remédio que cura. Você sabia que remédio não cura nada? Quando você toma um remédio, aquela substância ali faz o seu corpo, essa farmácia maravilhosa que a gente tem no nosso corpo, na nossa mente, faz o corpo produzir o que precisa para curar. O remédio é um gatilho. Ah, sabia dessa? Então, não sou eu que curo ninguém com as minhas técnicas. É a pessoa que cura, é a mente dela que cura, a mente que adoeceu cura. Sempre? Claro que não. Por quê, Thiago? Não faço ideia. Eu, 100% dos meus clientes, eu entro para a terapia dando 400% do que eu tenho para dar. Extremamente presente, usando tudo que eu tenho de melhor, com toda a minha energia e vontade de fazer aquela pessoa resolver o problema. Por que que tem gente que resolve e tem gente que não? Eu sei algumas variáveis, mas eu não sei explicar tudo. Eu acho que existe uma força maior, uma inteligência maior. Chame do que você quiser. Mas eu sempre vou dar o meu melhor. E é claro, o paciente precisa também fazer a parte dele, senão não muda mesmo. Não tem milagre, né? Nem remédio. Porque se você só toma um remédio, primeiro que até para tomar remédio você precisa fazer a sua parte, né? Pôr na boca, tomar água e engolir. Mas se você ficar só nessa, buscando a pílula mágica, você vai tomar remédio o resto da sua vida e não vai resolver nada. Vai remediar, né? Vai tratar sintoma e não causa, não problema. Mas mesmo que eu faça a minha parte, que meu cliente faça a parte dele, que a gente se engaje e faz a coisa certinha, tem gente que cura, tem gente que não, tem gente que melhora, tem gente que não. Não sei dizer por quê. Mas eu vou te dizer uma coisa. Quando eu parei de vender hora, e comecei a vender resultado, eu digo para o meu paciente, ele fala, mas Thiago, me explica o que você faz. Eu falei, olha, eu não sei, nem eu sei o que eu faço. Eu faço psicologia, eu faço hipnose, eu faço PNL, eu faço... Mas sabe o que eu faço mesmo? Resolvo problema. Você tem um problema, eu vou resolver. A gente vai fazer isso, custa tanto. E se você não tiver nenhuma melhora, se você fizer tudo o que eu te falar, se você vier se engajar e não tiver nenhum resultado, devolvo seu dinheiro, peço desculpa pelo tempo que eu fiz você perder. Sabe quantas vezes eu devolvi dinheiro? Nenhuma. Sabe quantos? Então, Tiago, todos os seus clientes, todos os mais de 3.000 clientes, resolveram o problema? Não. Todos tiveram algum resultado. Resultado. Às vezes, o resultado que você precisa nem é o que você deseja ou acha que precisa. Outras vezes, o resultado que você quer precisa de muito tempo. Mas a gente conseguiu resolver ali inicialmente para que o tempo fizesse o resto. Outras vezes, o resultado que o cliente quer é simplesmente utópico. E a gente não consegue o resultado utópico, mas consegue algum resultado. Uma mudança, por menor que seja, é mudança. Um resultadozinho, por menor que seja, é resultado. Outro dia eu quebrei meu recorde nos 21 quilômetros, na minha maratona. Eu baixei quase 8 minutos do meu recorde anterior. Isso é coisa pra caramba, um baita resultado. Domingo agora, eu bati um outro recorde, nos 10 quilômetros. Eu levei 3 anos para bater esse recorde. Eu baixei 1 minuto. 1 minuto e 3 segundos, 4 segundos do meu tempo.
Um baita resultado. Um segundo é resultado. E vai depender de uma série de coisas que não vou nem entrar nesse assunto. Mas então, pare de vender hora e comece a vender transformação, resultado. Porque, pô, quanto vale uma hora? Posso falar que a minha hora vale R$ 100. É caro ou barato? Eu posso dizer que a minha hora vale R$ 1.000. É caro ou barato? Eu já vendi a minha hora por R$ 80 quando eu comecei a atender. Eu já vendi a minha hora por mais de R$ 1.000. É caro ou barato? Se eu vendo hora, depende. Porque não tem valor. Agora, se eu vendo a transformação, se eu vendo para a pessoa que tem pânico de injeção e precisa fazer exame de sangue, ela desmaia e não consegue, e eu digo para ela que ela vai fazer exame de sangue, e ela vai lá, faz 3 sessões, vai lá, faz o sangue, tira o sangue e tal, não sei o quê. Quanto vale isso? Quanto vale essa pessoa poder cuidar da saúde dela? Quanto vale essa pessoa poder ir lá e tirar sangue sem desmaiar, sem dar um show, sem surtar? Tirar a carteira para quem não consegue tirar a carteira? Andar do lado de um cachorro para quem não consegue fazer isso? Conseguia viajar para o exterior de avião, para quem tem pânico de avião e nunca conseguiu entrar no avião, fez uma sessão comigo, no dia seguinte entrou no avião e viajou. Quanto vale isso? E não é viajar de avião, é quanto vale poder pegar a família, realizar um sonho de entrar no avião, de ir para a Disney e de curtir esse momento com a família, sendo que tinha 40 anos que essa pessoa não conseguia passar perto de um avião. Quanto vale isso? Percebe? É sobre isso. Então, a reprogramação inconsciente é um mundo de coisas, de técnicas, mas que tem alguns princípios, e um dos princípios mais importantes, ou talvez o princípio mais importante, é isso: colocar a pessoa no estado alterado de consciência, onde a mente dela está propícia a que você acesse a causa do problema, sem ficar meses, anos, tentando driblar o racional. Você fala a língua do inconsciente, rápido. Ah, Tiago, mas eu ouvi dizer que se o resultado for muito rápido, se a cura for muito rápida, ela não se sustenta. Bobagem. Bobagem. Sustentar resultado não tem nada a ver com a velocidade com que você fez aquilo. Pensa o seguinte: quanto tempo leva para você criar um trauma? Quanto tempo leva para você criar um trauma? Um milésimo de segundo, às vezes. Quantos anos esse trauma persiste? Uma vida inteira, às vezes. Então, se você consegue mudar algo de forma tão intensa e negativa, como um trauma, em um milésimo de segundo, e viver uma vida sofrendo com aquilo, por que que o contrário tem que demorar? Hum? Se para você começar a sofrer por uma coisa é assim, por que que para deixar de sofrer tem que demorar? Não tem que demorar. O que faz os resultados persistirem é uma série de outras coisas: ambientais, da própria pessoa, comportamentais. E a reprogramação inconsciente tem um método que, inclusive, trabalha isso. A gente tem uma seção do método inteira que é para diminuir a chance de recaídas. Agora, quem te disser que vai te curar de forma definitiva, é doido. Porque se a cura fosse definitiva, quem tivesse a sorte de nascer sem nenhum tipo de doença, não adoeceria, certo? Pô, eu nasci curado, eu nasci sem doença, então eu nunca vou adoecer. Claro que não, a gente adoece. A gente às vezes cura um câncer e ele volta. Cura um trauma e ele volta. Para de fumar e volta. Pô, antes de parar de fumar com a reprogramação inconsciente, eu tentei parar de fumar várias vezes. Eu parei de fumar logo depois que eu quebrei a empresa ali e conheci a hipnose. Eu fiz uma sessão de auto-hipnose de 20 minutos e tem 13 anos, fez agora em junho, 13 anos que eu não fumo. Só de falar de cigarro eu arrepio todinho de nojo. Mas antes disso, eu tentei parar de fumar várias vezes. Eu cheguei a ficar quase um ano sem fumar. Eu parei de fumar por um ano. Eu parei de fumar. E escolhi voltar a fumar.
Tem 13 anos que eu não fumo. Se eu for ali na banca de revista comprar um cigarro e me obrigar a fumar, cara, eu volto a fumar. Quer dizer que eu não parei de fumar? Tem 13 anos que eu não fumo, eu parei de fumar. É porque a cura não é. Ela está. A gente não é curado, a gente está curado. É um estado. Mas o método bem feito, e a modéstia à parte, a reprogramação inconsciente é esse método, trabalha para diminuir as recaídas. A gente ensina para o paciente um monte de coisa. Tem psicoeducação, tem hipnose, tem auto-hipnose, tem PNL, tem auto-aplicação de PNL, tem respiração, tem técnicas racionais para a pessoa fazer, exercícios para ela fazer quando ela estiver mal. Tudo isso, para o meu paciente ficar autônomo, para ele ter autonomia e ir embora. Ah, Tiago, mas como é que você paga as contas? Gente, isso é papo de psicólogo de 40, 50 anos atrás. A gente até chamava de o paciente que paga o aluguel, né? Aquele paciente que você fica ali uma vida inteira para pingar o dinheirinho dele. Que bobagem. Isso é sacanagem com a pessoa. Eu quero que o meu paciente vá embora o quanto antes. Eu vendo 10 sessões, mas se o cara ficar bom em 4 e ir embora, bom para mim. Trabalhei menos, ajudei mais um. Que eu tenho certeza que vai dizer toda a oportunidade que ele tiver. Eu paguei tanto por 10 sessões, mas resolveu em 4 e nunca mais tive. Estava colhendo alguns depoimentos outro dia de clientes que eu atendi há 8, 10 anos atrás. Não vou falar os nomes, mas teve uma moça que resolveu a fibromialgia em uma sessão de 1 hora. Tem 9 anos. Ela nunca mais teve dor de fibromialgia. Uma outra moça que tinha ataque de pânico 3, 4 por dia. Ela ficou 7 meses para tentar resolver isso com remédio, terapia convencional. Ela fez uma sessão de 1 hora comigo. Tem 10 anos. Nunca mais teve uma crise de ansiedade, teve um ataque de pânico. Hum? E tantos outros casos que eu podia ficar aqui falando, mas não é esse o objetivo. Hoje é mais teórico, se tiver chato a aula, aí você me desculpe, mas eu preciso contextualizar tudo para que a gente possa depois andar mais rápido com isso aqui para colocar a mão na massa de fato, beleza? Então deixa eu ver se eu, para não esquecer de nada aqui, ó. Vamos lá. Hoje eu falei do que é o transe, falei do que é a hipnose, falei da reprogramação inconsciente, como que eu cheguei nesse método, que ele é muito mais do que hipnose. Ele é hipnose e mais, ele tem o transe como pilar fundamental e uma série de técnicas que te ajudam a resolver, a conduzir o seu cliente, o seu paciente pela transformação que ele busca. A reprogramação inconsciente é para quem é psicólogo e quer se destacar, parar de ficar fazendo meses, anos de sessão e oferecer resultado rápido e de viver de indicação e cobrar mais caro por isso. Sabe qual que é a média que um psicólogo cobra no Brasil? Coloca no chat GPT. Vai dizer que depende da região, depende do tempo de profissão, mas a média é de 80 a R$ 300. Se você perguntar para o mesmo chat GPT, para o mesmo Google, quanto é a média dos hipnoterapeutas, de quem faz hipnose, vai de 120, 130 até R$ 600. Tem aluno meu que cobra mais de R$ 1.000 a sessão, porque ele não cobra a sessão, ele cobra o resultado. E se ele faz o resultado em uma sessão e ele cobra R$ 2.000 por isso, foi R$ 2.000 a sessão. Se ele faz em duas, foi R$ 1.000 a sessão. Se ele faz em três, aí você faz a conta aí que eu sou de humanas. Hã? É sobre vender resultado, transformação. Falei também a minha história, né? E aí, ó, vamos lá. Dia 23/7, quarta-feira que vem, eu vou falar dos 2 primeiros passos para você colocar qualquer pessoa em transe. É a fórmula ABS, ABS, tipo freio ABS. Cada letrinha dessa é uma coisa, que eu não vou falar agora, vou falar só na quarta-feira que vem. E essa fórmula ABS, ela não serve só para colocar a pessoa em transe, ela serve para você virar um comunicador preciso, para você influenciar, para você vender uma ideia, para você vender um produto, para você criar conexão através da comunicação, para você chamar a atenção da pessoa e fazer ela ir com você na comunicação. Você leva a pessoa.
No transe, isso ajuda muito a você colocar a pessoa em transe para poder ressignificar coisas. Durante as técnicas de ressignificação, se você usar o ABS, ajuda também a, vamos dizer assim, bem a grosso modo, convencer o inconsciente da mudança. Certo? E vou falar também do Yes Set, que é uma técnica de persuasão poderosíssima, que vai ser incrível para você se tornar uma pessoa mais influente e para você deixar de ser trouxa. Você vai perceber o tanto de vez que a gente é enganado com essa técnica por políticos, por marqueteiros, por influenciadores, por tudo, todo mundo. Tem gente que usa isso naturalmente, sem perceber, e tem gente que estuda e sabe e aplica para influenciar, para manipular. E aí, infelizmente, tem gente, né, que usa isso para o mal. Então, assim, o problema não é a técnica, mas é quem usa a técnica, como quase tudo na vida, né? Então, dia 23/7, Fórmula ABS e ES Set. Aí depois, no dia 30/7, mais 2 passos para o transe, que é o loop hipnótico, surreal. Isso vai começar a te colocar num outro patamar de tanto resultado que você vai começar a entregar. E o storytelling, o pré-talk, que vai te ajudar demais também, tanto na hora de colocar em transe, quanto na hora de vender, quanto na hora de tratar. E para finalizar essa sequência de aulas, no dia 6/7, tem os testes de sugestão. Aqui é uma coisa bem específica para o momento do transe, tá? Mas tem umas sacadas incríveis aqui, e essa aula vai ser legal porque vocês vão poder experimentar, mesmo que a gente está online, né? Aí da sua casa, você vai poder experimentar o poder dos testes de sugestão. Eu vou ensinar aqui os testes que eu mais uso e usei aí ao longo dos anos para verificar como que você vai abordar cada cliente e como que você faz para ele acreditar ainda mais no processo e entrar em transes mais rápidos e mais profundos, para que você tenha sempre resultado, para que você entregue resultado para o seu cliente mais rápido e mais profundo e mais transformador. Beleza? Então, as aulas vão ser sempre quartas-feiras, 19 horas, aqui pelo Zoom. O link vai estar sempre disponível lá no meu Instagram. E eu vou, para quem está aqui comigo online, vou mandar um link aqui. Esse link, agora eu vou falar de uma coisa agora sensacional, que é o quê? Logo depois que a gente terminar essa sequência de aulões, eu vou fazer um evento online de um dia inteiro, dia 9 de agosto, um sábado, de 8 às 18, onde eu vou ensinar as principais induções hipnóticas, as principais técnicas que eu uso, que eu desenvolvi para colocar as pessoas em transe. Então, veja só, os 5 passos para o transe, fórmula ABS, IS-7, pré-talk, loop hipnótico, teste de sugestão. Se você passar por esses 5 passos, colocar a pessoa em transe, que a gente chama de indução ao transe, é só para oficializar um processo. É só pro forma. É só ritual. É só para cumprir tabela. Mesmo assim, para a gente garantir que você vai ter bons resultados, eu vou passar os protocolos, as proformas, os rituais que mais funcionaram para mim em todos esses anos hipnotizando, se considerar show, curso e clínica e palestra, mais de 10 mil pessoas. Então, eu vou ensinar no dia 9 de agosto tudo isso. Os scripts, você vai levar inclusive um PDF com palavra por palavra que você precisa fazer, falar, para colocar as pessoas em transe. Combinado? Essas aulas aqui, os 5 passos do transe, é o início de tudo isso. Porque se você não fizer isso que vem antes da indução, a indução não faz mágica, não. Agora, se você fizer isso aqui que eu estou ensinando agora e vou começar a ensinar nas próximas quartas, a indução vai ser só a cereja do bolo. Combinado? Eu espero vocês, então, na próxima quarta. A gente vai começar a falar dos 2 primeiros passos para o transe e que você vai poder usar na clínica para os seus pacientes, em você mesmo e nas suas comunicações, nos seus relacionamentos. Seja lá o que for o seu objetivo, você vai ser mais persuasivo, você vai ser mais assertivo na comunicação.
E daí a gente vai seguindo para poder chegar no final, lá no dia 9 de agosto, nesse evento de um dia inteiro, ao vivo comigo, você vai aprender. Eu devo ensinar umas 10 induções, as 10 principais induções que eu mais usei, que mais deu certo para você colocar qualquer pessoa em qualquer lugar em transe. Combinado? Agradeço muito o tempo de vocês e a gente se vê na próxima quarta-feira.